Olá, paz do Senhor para todos que estão me assistindo nessa hora, né? Eu quero dizer para todos que sejam bem-vindos, você que está assistindo essa live agora. Então, eu tô aqui para passar algo da parte do Senhor para a vida de cada um, né? E quero compartilhar com vocês aqui em Apocalipse 2, né? Para quem não me conhece, meu nome é Sulamita de Queiroz, amém? E eu pretendo estar aí, né, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, amém? Então, o capítulo hoje que eu vou deixar para os irmãos vai ser aqui no capítulo 2, né, de Apocalipse. Vem comigo dando glória, que você vai aprender um pouquinho da parte do Senhor, amém? As cartas às 7 igrejas da Ásia e a primeira carta à igreja de Éfeso. Hoje nós vamos falar da igreja de Éfeso, amém? Você que pode me acompanhar, pega a sua Bíblia aí e vamos navegar um pouquinho. Vamos lá? Apocalipse 2, versículo 1 vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras, o seu trabalho, a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não são, e achaste mentirosos, e sofreste, e tende paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e praticai as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei o teu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Amém, irmãos? Vamos ficar até aqui no versículo 5, amém? Do 1 ao 5. E estarei falando um pouco sobre esse versículo, né, que acabamos de ler. A igreja de Éfeso foi a primeira igreja a qual João vai direcionar a primeira carta, né, aonde, né, o Senhor manda que João escreve, né, dizendo para essa igreja. Ele se apresenta para a igreja da forma qual ela é, né? Ele diz: escreve um anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Você observa que ele, quando se trata de 7, número 7 é o número de perfeição. Ele diz que é aquele, né, que tem as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais, amém? De ouro. Então você vê que essa igreja, ela aparentemente, ela parece ser uma igreja perfeita, né? Porque você vê que ele fala que ele tem as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Essa igreja, ele se apresenta como um perfeito, porque essa igreja aparentemente também ela era perfeita, né? Ela era uma igreja que tinha obra, que tinha trabalho, que tinha paciência, né? Que botava a prova os que diziam, né, ser uma coisa que não era, né? Que se dizia um apóstolo e não era. Era uma igreja que sofria, né? Era uma igreja que trabalhava muito e mais interessante, ela não se cansava. Era uma igreja que estava à disposição, estava indo a todo vapor fazendo a obra. Mas, né, no versículo 4 vai dizer: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor e as suas primeiras obras. Interessante, irmãos, que no capítulo 4, quando ele se refere, né, que essa igreja, ela tinha abandonado, né, o seu primeiro amor, e aí você para pensar comigo e pensa, né, se essa igreja, né, que trabalhava a todo vapor, né, com toda a paciência, não se cansava, fazia tudo que aparentemente estava certo, correto, porque você olhando para essa igreja, o perfil dessa igreja é um perfil de igreja perfeita, né, que faz a obra com perfeição e que não tolera o erro, né, o engano dentro dela. É uma igreja que busca intensamente fazer o que é certo. Mas quando chega no seu versículo 4, que ele diz: tem, porém, contra ti que, né, deixaste o teu primeiro amor e deixaste de praticar as primeiras obras, então essa igreja, ela estava fazendo algo que aparentemente estava bom,
mas anteriormente ela era melhor, anteriormente ela amava mais, anteriormente ela fazia melhor, né? A obra era perfeita aos olhos de Deus. E às vezes a gente pensa que o que nós fazemos na presença de Deus tá bom, né? Aos nossos olhos tá maravilhoso, comparando com aqueles que fazem tudo errado, tá bom. Só que para essa igreja, Deus mostrou para ela que era tudo que ela estava fazendo, que aparentemente estava bom, poderia ficar melhor, né? Mas para isso ela precisava de se arrepender, né? Lembrar, né, aonde ela caiu, né, aonde ela parou e voltar a praticar novamente o amor, né, como era no princípio, e voltar às obras também como era no princípio. Então, quando fala de amor e quando fala de obra, você para analisar, né, que é duas coisas que, né, que se completam. Por quê? Porque quando se fala de amor, é sentimento. E quando fala de obra, é ação. Então, desde o momento que há muitas pessoas que falam, eu amo fazer a obra missionária, mas não faz, né? Eu amo orar os que estão, as pessoas que estão enfermas, mas não vai, né? Eu gosto de fazer a obra no meio da favela, né? De encontrar as pessoas que estão doentes, mas não vai. Então, o que acontece? Não adianta você falar que gosta da obra, mas se você não bota em prática. Aí cumpre-se aquela palavra, que a fé sem obra, ela é morta. Então o que ele diz pra ela? Não, você vai ter que voltar ao primeiro amor. Primeiro você volta a ter o sentimento, depois você volta às primeiras obras. Tem que ter duas coisas. Não dá pra gente dizer que tá fazendo, mas sem amor. Não dá pra fazer e não ter amor. Tem que ter amor pra depois ter obra. Não dá pra ter obra e não ter amor. Então são duas coisas que se cumprimentam diante de Deus. E aí sim há uma perfeição, né? Então, parando para pensar que essa igreja, com tudo que aparentemente estava bom, ainda estava faltando algo, ainda precisava melhorar. Então, falando para você que está me assistindo agora, você que é paciente, né? Você que faz a obra que aparentemente diante dos seus olhos tá bom, entenda uma coisa: os olhos de Deus é como chama de fogo e ele contempla a intenção, ele sabe do potencial que você tem, que você pode melhorar, que você pode se aperfeiçoar, porque existem pessoas que fazem a obra simplesmente por status, né? Eu tô fazendo pro meu pastor me reconhecer, eu tô fazendo porque é algo que eu já sei fazer, eu tô fazendo porque eu já tenho costume de fazer, né? Eu tô fazendo porque eu sei fazer, né? Eu gosto de fazer. Não, você tem que entender que há um propósito mais do que isso, que não é seu propósito. O propósito é de Deus, né? O propósito de Deus, para a glória de Deus, tudo para Deus. Então, se é para Deus, tem que ser perfeito. Se é para Deus, tem que ser melhor, né? Então, eu quero encerrar aqui dentro dessa igreja chamada Igreja de Éfeso, né? Você que orava, volta a orar mais. Você que jejuava, volta a jejuar mais. Você que subia monte, volta a subir mais. Você que fazia obra missionária no campo, que ia nos lares, volta novamente a fazer. Porque se Deus botou uma obra específica em tuas mãos, faça com perfeição. Se é para louvar, louva. Se é para pregar, prega. O que for que seja feito diante das tuas mãos, que o Senhor botou nas suas mãos, faça. Porque o importante é você ficar na sua vocação que você foi chamado e fazer com excelência para Deus. Amém? Fique com essa palavra.